Hoje nós estamos recebendo aqui no Crypto ID o Edmar Araújo. O Edmar recentemente assumiu o cargo de diretor executivo da ANCD, que é a Associação Nacional de Certificação Digital. O Edmar teve uma passagem importantíssima de 8 anos pelo ITI, também esteve à frente como presidente da AARB, que é a Associação das Autoridades de Registro do Brasil, e vai nos contar o que essa experiência vai contribuir para essa nova função dele e também sobre a sua visão do momento que estamos vivendo da certificação digital no Brasil. Fique com a entrevista está ótima e é sempre um prazer muito grande ouvir as palavras do Edmar. Fique com a entrevista. Olá, então, como nós falamos há pouco, estamos recebendo Edmar Araújo e agora como diretor da ANCD, que é a Associação Nacional de Certificação Digital. Edmar, você teve uma trajetória assim, em relação à certificação digital, tanto no governo como iniciativa privada. E aí a gente queria saber como essa sua experiência contribuiu para você assumir essa posição na ANCD. Bom, primeiramente cumprimentar você, Regina, cumprimentar a Suzana, parabenizá-las pelo bom trabalho desenvolvido no Crypto ID. Com certeza é o nosso grande repositório histórico da ICP Brasil, de tudo que a gente tem produzido vou falar na última década, né? Mas há mais de uma década produzindo conteúdo de qualidade para toda a nossa comunidade da certificação digital. Eu acho que essas experiências mencionadas por você, eu trabalhei no ITI, como todo mundo sabe, né, durante 8 anos, passei por 2 gestões, ocupei vários cargos no ITI, exerci várias funções. Eu acho que essas experiências, quando elas se somam à experiência no mercado privado, eu fui presidente executivo de uma outra entidade e nesse ínterim eu também fui membro titular do Comitê Gestor da ICP Brasil, né, que exige também uma dedicação enorme ao setor, muita articulação para entender e se posicionar na construção das políticas que regem o Sistema Nacional de Certificação Digital. Então, eu acho que essas experiências de entender como funciona o governo, de perceber o ambiente associativo da ICP Brasil e de entender também como funciona um ambiente regulatório, eu acho que são experiências que podem colaborar bastante para esse momento da ANCD. A gente está falando de uma entidade que tem um nome muito conhecido, mas a gente está falando de uma ANCD que nós temos chamado aqui de nova ANCD, porque ela é resultado da união dos maiores players do mercado. Então, quando esses players se reúnem e decidem se fazer representar por uma única entidade, isso também impõe desafios novos, como de aglutinar forças e congregar visões para a gente caminhar juntos na construção de um ICP Brasil melhor. Então, acho que essa experiência, tanto do lado de governo quanto da iniciativa privada no campo associativo, eu acho que isso pode ajudar bastante a ANCD, enfim, a trilhar os seus caminhos e percorrer essas instâncias que perpassam o nosso dia a dia, né? A gente faz muita interface com outras entidades, a gente faz interface praticamente toda semana com o governo e a gente está o tempo todo monitorando o campo regulatório. Eu acho que são experiências que dão match com a nova ANCD. Exatamente. Então, você já falou que você ocupou alguns cargos no ITI, né? O que essas funções ensinaram sobre a liderança no setor de certificação digital para você? No ITI, eu fui coordenador de comunicação social, eu fui chefe de gabinete substituto e eu também fui o chefe do monitoramento de informações ao cidadão. Então, eu aprendi a fazer comunicação, eu aprendi a fazer gestão organizacional e eu aprendi a atender ao público, né? Eu acho que tem tudo disso quando a gente vai para um cargo executivo como esse na ANCD. A gente precisa se comunicar bem, a gente precisa fazer gestão interna da entidade e a gente precisa ser uma interface amigável para as pessoas que interagem com a entidade. E aí, quando eu somo aos anos
em outra associação, eu vejo que esse ambiente associativo, de você ter grupos de trabalho, de você fazer um atendimento individualizado para um associado, para um afiliado, que tem uma necessidade específica, que se encontra diante de uma situação perante o ITI ou perante o mercado, essas experiências, elas ajudam a gente a ordenar o nosso trabalho. Então, se precisar fazer uma boa comunicação, a gente tem ferramentas para fazer. Acho que, historicamente, o setor tem se comunicado bem, e eu acho que nos últimos anos melhor ainda. A gente precisa fazer a organização interna da entidade. Então, vocês sabem como funcionam entidades associativas. A gente tem reunião do conselho, a gente tem Assembleia Geral Ordinária, tem Assembleia Geral Extraordinária, a gente tem prestação de contas, a gente tem eventos corporativos para organizar, para participar, temos prazos a cumprir, temos um comitê gestor para ajudar aos nossos representantes que possam ali fazer uma boa participação. A gente tem a sociedade civil para se relacionar, afinal de contas, quando eventos sobre certificação digital das mais variadas naturezas, eles ocorrem, os meios de comunicação, eles procuram os órgãos que fazem parte desse ecossistema. Na ICP Brasil, hoje a NCD, no lado privado, é a maior associação em termos de representatividade, de mercado. Então, acho que essas experiências, além de darem match, elas têm em si algo muito concreto para a execução das atividades na NCD. Tem governo, com comunicação, com gestão, com lidar com o público, e tem também a experiência associativa, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui na NCD. Muito bom, muito bom. Você comentou, há pouco, sobre a união, né, da ATID com a antiga NCD, que nasceu, inclusive, no mesmo ano do CryptoID, 2014, né? Nós estamos fazendo esse ano 10 anos. E em janeiro agora, então, né, que passou a ser a nova ANCD, como você comentou, foi a união dessas duas associações. E aí a gente queria saber como está sendo essa união e o que já pode ser colhido de resultado dessa nova associação. Quando a gente reúne empresas tão grandes dentro da mesma entidade, se de um lado a gente tem a força industrial das ACs de primeiro nível, a gente também tem na mesma entidade a força comercial de ACs de segundo nível, que tem uma pujança absurda no setor, né? Eu não gosto, eu acho que quando eu era presidente da ARB, eu nunca falei dos nossos silos, né? Eu nunca falei das nossas divisões internas, a R, a C, enfim, a C de segundo nível, a C de primeiro nível. Eu sempre falei de ICP Brasil. Então, quando a gente olha para essa entidade, a primeira coisa que a gente tem que tentar enxergar é a ICP Brasil presente, com toda a sua diversidade empresarial, que é o que nos faz um setor que cresce todos os anos, independentemente do cenário da economia do nosso país. Mas, ao mesmo tempo, existem desafios de caminhar juntos com tanta riqueza, com tanta diversidade. Então, a gente historicamente na ICP Brasil, a gente tem empresas que são mais antigas e, consequentemente, mais tradicionais no seu compliance, enfim, nos seus controles internos, e a gente tem uma nova geração de empresas que são empresas mais disruptivas, que não estão ali coordenadas por um conselho, que tem mais dinamismo e talvez tenham também colaborado bastante para a gente vivenciar esse ICP Brasil que a gente vivencia hoje. O desafio da nova NCD não é pensar igual, não é fazer com que todas essas empresas pensem de maneira igual, mas que todas elas pensem juntas em soluções que sejam boas para o mercado. Acho que esse é o grande desafio que a gente vivencia hoje dentro da NCD, mas eu acho, Regina, Suzana, para você que está assistindo essa entrevista agora, eu acho que a gente tem conseguido vagarosamente, a gente está num processo de construção, afinal é uma nova entidade que aproveitou o nome de uma entidade, tem um nome mais amigável para a sociedade entender o que a gente faz, né? Nós somos uma associação nacional de certificação digital, mas é uma nova entidade. O nosso estatuto é muito recente, é o estatuto ali registrado, né, finalizado no final de 2023, início de 2024. Então, todas essas decisões administrativas com relação a estatuto, onde vai funcionar, qual será a sua estrutura interna, conselho,
o presidente executivo, quem será o executivo dessa entidade. Isso é muito recente, a gente está no mês de maio. É uma entidade com gente muito experiente, mas é uma entidade, eu diria, um prédio novo, a tinta está fresca ainda, né? Tem tomada que a gente precisa apertar ainda os parafusos, enfim, os problemas de uma casa nova que a gente está chegando agora, a gente precisa entender como é que vai funcionar. Mas eu diria que tem funcionado bem, diria que a entidade tem internamente conseguido conduzir assuntos sensíveis, com muita harmonia, com muita diversidade. As conversas que a gente presencia sempre são conversas com muita divergência, e eu acho que esse é o melhor sintoma de uma sociedade que se diz democrática, né? A divergência, eu acho que ela é o melhor sintoma de uma sociedade democrática, e não poderia ser diferente dentro da NCD. Acho que esse é o desafio, lidar com tanta diversidade, tanta riqueza, tanta coisa boa, pensar junto e pensar também coletivamente em soluções que sejam boas para todos que integram essa cadeia. E então, você falou muito bem, né, que a NCD, a nova NCD, tem um papel importante aí na formulação de políticas públicas e tudo mais. Como é que você vê, então, o futuro da certificação digital e o papel da NCD nesse cenário? Olha que pergunta concreta. Concreta não, complexa, que eu quero dizer. Você pode falar 3 horas aí sobre isso. Eu acho que a pergunta é boa, eu acho que a pergunta é pertinente, eu acho que a pergunta reflete um anseio de momento dentro da ICP Brasil. Tem coisa que é simples de fazer, mas não é fácil de fazer. Não. Você pode imaginar aí um monte de coisa que é simples de fazer. Por exemplo, precisamos reunir todas as ACs numa mesma entidade para que essa entidade seja uma voz preponderante do setor. Isso é simples de fazer. Eu vou ligar para todas elas e convidar. O que não quer dizer que será fácil de fazer. Com o atual momento do mercado e o que esse momento nos inspira, é simples fazer, mas não é fácil fazer. Então, assim, a ICP Brasil, se a gente fizer um recorte histórico dos últimos 5 anos, a gente regulou muito mais nos últimos 5 anos do que se a gente pegar os 10 anos para trás dessa ICP Brasil. A gente tem muito mais resolução do comitê gestor nos últimos 5 anos do que nos 10 anos que antecedem esse período que a gente está mencionando aqui. Por que a gente tem mais resolução? Por que a gente mexeu mais na norma? Porque a tecnologia, ela impactou todos os setores da sociedade, e com a ICP Brasil não foi diferente. A ICP Brasil de 2017, por exemplo, de 2018, é uma ICP Brasil sem biometria. É uma ICP Brasil que a gente fazia ali literalmente, né? Um cara crachá. A gente ficava muito na dependência do agente de registro ser uma pessoa bem treinada, de identificar ali no olho se determinado documento era ou não era falso. A gente dependia de outros serviços para fazer a checagem dessa documentação. Então, o que aconteceu de 2019 para cá? A partir de 2019, a gente teve um impacto brutal de tecnologia. Isso implicou em fazermos emissão de certificado digital por videoconferência. Isso é uma coisa recente na história da ICP Brasil, mas muito importante, muito eficaz. A utilização de bases oficiais, tanto com dados biográficos como dados biométricos, isso também é um avanço para a ICP Brasil. Então, a gente está sofrendo um impacto, que é um impacto positivo no que diz respeito aos interesses da sociedade. Eu me recordo de quando a gente demorava 50 minutos, 1 hora para emitir um certificado, e hoje a gente leva 3 minutos, 2 minutos. Isso só foi possível graças à tecnologia. Mas o impacto da tecnologia, ele também tem a sua face desafiadora. Ou seja, a gente começa a perceber que determinadas tarefas, determinadas instâncias do trabalho começam a ficar obsoletas. E aí a gente precisa tomar decisões para garantir o máximo de interesses possíveis numa infraestrutura que consagrou-se pelo relacionamento. Olha que curioso, a gente está falando tanto de tecnologia, mas a ponta do processo, eu diria que o relacionamento é responsável por grande parte do sucesso das empresas. Todas as empresas do Brasil, eu diria que boa parte das entidades possuem um CNPJ no Brasil, precisam emitir um certificado digital. Se elas precisam emitir um certificado digital, se é obrigatório, o que faz uma empresa ter sucesso e a outra não ter? É a capacidade que essa empresa tem na ponta de desenvolver um relacionamento de valor. Então, o que a gente percebe com o andar da carruagem da ICP Brasil é que as empresas que investiram
em profissionais melhor preparados para desenvolver relacionamento, entregar valor com o certificado digital e prestar um atendimento diferenciado que inclui o pré-atendimento ali na hora que a pessoa está entregando os seus dados, que inclui o processo de validação de dados e emissão do certificado digital, mas que inclui também um suporte personalizado às demandas, né? A pessoa compra um certificado digital e às vezes não sabe como usar esse certificado digital em determinado sistema. E ela recorre a quem? Ela recorre muitas vezes às empresas do setor de certificação digital. Então, eu acredito que esse não vou dizer nem que é o futuro, esse é o presente da ICP Brasil que vai nos ditar daqui em diante. E aí, a tecnologia, eu acredito, tá? Que a gente vai ter aí uma verdadeira revolução nos próximos tempos, principalmente na confirmação de identidades. Isso talvez aumente o nosso suporte, porque se eu conseguir aumentar o volume, aumentar a base de pessoas que tenham certificados digitais, consequentemente eu aumentarei a minha demanda por suporte técnico a essas pessoas. Então, especialmente os profissionais que hoje trabalham na ICP Brasil, eu acredito que aqueles profissionais que estão melhor capacitados no desenvolvimento de relacionamento, na geração de valor e também no bom suporte ao usuário, acho que esse é o perfil ICP Brasil do futuro que a gente começa a vislumbrar a partir de agora. Então foi ótimo você falar isso, porque eu estava aqui na ponta da língua para te fazer uma pergunta. O que você espera de evolução nesse setor de certificação dos próximos anos? Vamos dizer uns 3 anos, né? Porque hoje em dia é tudo muito rápido. E o que isso pode impactar a sociedade? Olha, o meu sonho... Eu preciso de $1 milhão. A pergunta de $1 milhão. Eu ouvi essa expressão, se eu não me engano, em 2015, num certo fórum. O meu sonho é um ICP Brasil Plug and Play. A ICP Brasil que eu preciso manobrar muito pouco para utilizar o certificado digital, né? Então, por exemplo, hoje você precisa ser iniciado na informática, usando a expressão informática, que é uma expressão bem antiga, mas você precisa ser iniciado em tecnologia para você mexer num certificado digital, para você realizar um processo mínimo, por exemplo, a assinatura de um documento utilizando um certificado digital em nuvem. Requer um pouquinho mais de conhecimento. A gente vê que a tecnologia, ela, quando bem implementada, ela se torna um fator de facilitação da vida. É um exemplo claro, pessoas analfabetas, eu conheço várias, que fazem uso de aplicativos de mensagem. Conseguem fazer uma foto, conseguem se comunicar mandando mensagem de voz, ou seja, são tecnologias que chegam e elas são plug and play. Entrega um telefone, entrega um WhatsApp e a pessoa, em questão de minutos, aprendeu a mexer e consegue desenrolar muita coisa da vida. Desde pedir ajuda até pedir comida no mercado, né? A ICP Brasil, ela precisa ser plug and play, mas eu acho que ela tem um desafio, né? O desafio é de não perder o que nós temos de mais valioso, que é a confiança na nossa cadeia de certificação digital. Então, eu entendo que nós estamos embarreirados por alguns desafios, como, por exemplo, a criticidade dos atos que são praticados em meio eletrônico utilizando um certificado digital. Eu sou extremamente favorável a gente facilitar, mas eu, Edmar, não acho, e eu tenho certeza que quem está assistindo essa entrevista agora concorde comigo, comprar um carro não é a mesma coisa que comprar uma casa. São bens que nós adquirimos, são bens que já estão aí disponíveis de serem adquiridos por meio eletrônico, mas a criticidade dessas operações, ela é uma criticidade diferente, envolve muita coisa além da compra. Então, quando a gente fala eu estou aqui em Brasília dizem que é a terra da burocracia, né? Eu tenho uma percepção sobre essa palavra. Burocracia, para mim, é o conjunto de medidas que você implementa para garantir a segurança jurídica de um ato. Então, eu vou mandar um WhatsApp para a Regina pedindo dinheiro emprestado. Tem tanto golpe hoje em dia que não é que a Regina duvide de mim, né? Mas ela vai fazer uma ligação de vídeo para ver se eu estou aqui do outro lado pedindo dinheiro mesmo. O nome disso é burocracia. Deixa eu ver se é o Edmar mesmo que está me pedindo, para poder dizer não olhando para a cara dele. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, a tecnologia, ela não pode fragilizar os mecanismos que a sociedade implementou e principalmente, os mecanismos que a sociedade confia. A sociedade brasileira confia muito em algumas instituições. E aqui não estou fazendo defesa ou ataque,
mas uma instituição que a sociedade brasileira confia é o cartório. Então, por que confia no cartório? O cartório é uma instância de segurança, eu vou lá, eu me apresento, eu mostro documento, ele confere a minha identidade. Aqui em Brasília tem uns cartórios que já fazem validação biométrica, em outros estados eu também já soube que funciona assim. Então, por que o cidadão ainda escolhe o cartório para celebrar alguns negócios que às vezes nem era obrigado a celebrar lá? Porque ele precisa de segurança jurídica para sua operação. Eu estou falando de imobiliária, eu estou falando de pessoas que compram e vendem, por exemplo, carros, gente que constrói e vende casa aí, enfim. Então, acho que a tecnologia tem essa barreira. Complementar uma coisa, você está falando de carro, por exemplo. Não é a mesma coisa que você comprar um sapato. Não porque é. existe responsabilidade. Se alguém matar alguém com aquele carro que estava no seu nome, você vai ter que responder por isso. Ou, enfim, exatamente. Não, então, também é um bem, né? Aquilo bem. É um valor que você está vendendo. Você vai querer o dinheiro na sua conta. Como é que você vai passar um negócio para o outro sem ter certeza que o cara vai te pagar depois que você já passou para o nome dele, entendeu? Exatamente. Não é assim uma coisa tão simples, né? Em suma... Acho que as pessoas confundem um pouco burocracia com... Você falou isso muito bem. Confunde um pouco burocracia com validade jurídica das coisas, ou a certeza de que vai ter a validade. Os passos necessários para você ter a validade jurídica dos atos. Melhor falando assim. Você sabe, Edmar, a gente vai a muitos eventos, né, aqui, principalmente em São Paulo, e nós fomos a um grande evento sobre identidade digital, não do setor de certificação digital, mas de outro setor, antifraude, e tinham vários palestrantes em vários painéis diferentes, e nós estamos falando de grandes bancos e também de fintechs. E empresas internacionais. Internacionais e tudo, que estava se falando justamente sobre o atrito, quer dizer, o esforço que a pessoa faz para fazer o ato, né? o onboard, ou a identificação. E muita gente, todos eles, praticamente todos os painéis, se falou que a falta de atrito está interrompendo as transações, ou seja, quando a pessoa entra lá e só com a biometria facial faz tudo, só com a biometria facial do celular, a pessoa para. A pessoa já fica achando, opa, tem alguma coisa errada aí. Os correntistas param, não continuam as transações porque acham muito fácil. Então, a falta de atrito não é uma solução. Já virou um problema também. Já virou um problema. Porque o fato de não ter o atrito significa para eles que pode ser uma informação falsa. Acho que a pessoa já desconfia. Então, essa coisa... Tem que ter um atritinho. De se identificar com o certificado digital é uma coisa muito mais segura, você não tem a dúvida. E agora, eu quero voltar só ao que você falou antes, que eu não quis te interromper como agora, sobre o suporte. O suporte é muito necessário, o suporte das pessoas falarem com pessoas e não com robôs, e isso é uma das razões que é o sucesso da parceria público e privado em certificação digital, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Nós vemos isso na Europa, com muita... França, Espanha, Itália, você vê isso, Alemanha, que é Canadá também, enfim, você vê isso tudo quanto é lugar, que é justamente o PPP, que é a parceria pública e privada. Parceria, esqueci do primeiro P. A parceria pública e privada que dá certo. Então, a gente fica vendo, às vezes, até uma certa ingenuidade de pessoas que falam que o certificado tinha que ser de graça. Eu tomo isso como realmente um querer para fazer bem para a sociedade, politicamente é bonito falar isso, mas, na verdade, é um desconhecimento de como se dá, né, os processos nessa infraestrutura de chaves públicas no mundo inteiro, não é só no Brasil. Existe essa parceria de público e privado, e no mundo inteiro o certificado é pago.
não é gratuito. Quando é gratuito, tem alguém pagando em algum momento, ou é um DARF que você está pagando, ou é no seu imposto de renda, tem alguma coisa. Porque suporte, eu desconheço suporte gratuito. Agora, eu me recordo, essa é uma frase muito utilizada hoje. Eu lembro de um ex-presidente do Banco Central da União Europeia, se não me engano, que usava essa expressão, né? Não existe almoço grátis. O que eu penso é que a tecnologia, a gente consome tecnologia de ponta e a gente consome essa tecnologia gratuitamente. Mas o mundo das startups, dessa brutal transformação digital que a gente vivencia, nos ensina. Se você não paga por um produto, é porque você é o produto, né? É você quem eu estou vendendo do outro lado, né? Para garantir que uma gama de empresas interessadas nos seus hábitos de consumo, no seu comportamento social, possam oferecer produtos para você. Por isso que a gente é tão bombardeado por e-mail, por WhatsApp, enfim, para o que você imaginar, né? Mas eu penso que quando nós falamos em facilitação do acesso à certificação digital, eu acho que há caminhos que a gente precisa refletir, se a gente pode e se a gente quer ir por esses caminhos, né? Que sem entrar no mérito dos modelos que foram implementados na ICP Brasil, mas a gente tem que dizer a verdade. A ICP Brasil é um case de sucesso, porque eu não me recordo, trabalhei no governo 8 anos, eu não me recordo de uma empresa ligar no ITI e falar, olha, eu não encontro uma certificadora para emitir o meu certificado e eu preciso emitir uma nota fiscal amanhã. Eu não me recordo desse tipo de reclamação. Então, independentemente do modelo que foi adotado, ou se nós precisamos revisitar o modelo, ou se nós precisamos facilitar o acesso à certificação digital, especialmente para pessoas físicas, eu acho que vale a reflexão, mas eu também vale o reconhecimento de que a ICP Brasil cumpriu o seu papel. A ICP Brasil colocou na mão de quem precisou um certificado digital muito mais barato do que se a pessoa tivesse que sair de casa, pegar a fila, pagar a taxa, pagar a cópia, pagar estacionamento, perder o seu tempo numa fila, e com um pormenor. Qual é o pormenor? Por exemplo, o judiciário. Qual é esse pormenor? É que advogados, há uma década atrás, no Brasil, só conseguiam protocolar entre 11 da manhã e 5 da tarde. Quando nós digitalizamos e a certificação digital entrou como elemento de segurança dos atos praticados por magistrados, advogados, enfim, para aquelas pessoas que transacionam no ou com o judiciário, a gente garantiu uma sociedade com amplo acesso à justiça, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se isso não é baratear a vida das pessoas, eu não sei o que é baratear a vida das pessoas. Então, quando a gente olha para o preço de aquisição de um certificado digital, a gente só está olhando para o valor de aquisição. Mas o quanto que o certificado digital não ajuda a sociedade a economizar, né? Mas o custo é muito baixo, pelo amor de Deus. Os médicos, por exemplo, quantos médicos podem oferecer de conforto aos seus clientes, seus pacientes, poder mandar uma receita assinada digitalmente? Por exemplo? Você paga por um certificado, o preço de 2 lanches do McDonald's, e mesmo assim 1 lanche e meio, nem 2. Ou 2 ingressos do cinema, e você usa por 1 ano. Não é possível que seja... Você tem que fazer esse tipo de comparação. Não pode achar que é caro. É caro. É caro para quem? Poxa. Eu cheguei à certificação digital em 2010. E eu me recordo, em dezembro daquele ano, eu fui a uma agência da Caixa tentar fazer um depósito e eu vi uma aglomeração enorme de gente com um disquete e um formulário do FGTS para fazer a transmissão. 1 ano depois, essas pessoas estavam no conforto das suas empresas fazendo essa transmissão de forma eletrônica. Para elas, comodidade, conveniência, economia de tempo e de recursos, e para o governo a garantia de arrecadação, tendo convicção de que de fato está se relacionando com os contribuintes que deveriam estar ali transacionando naquele canal. Eu não consigo enxergar a certificação digital como um gasto. Eu digo que é um investimento, e eu me recordo de uma frase do nosso saudoso Júlio Cosentino. Ele dizia que é muito mais caro não ter um certificado digital. Eu acho que a gente precisa fazer a reflexão do modelo, mas nós não podemos perder de vista essa memória
esse lado histórico da ICP Brasil que tanto contribuiu para a sociedade. Exatamente. Eu sou da época que o Fundo de Garantia você tinha que esperar 60 a 80, 90 dias para ser liberado na Caixa Econômica. Hoje você faz tudo por meio eletrônico, direto no site, não precisa nem ir na Caixa. Eu sou da época que ficava 90 dias, a pessoa era desligada de uma empresa, só 90 dias depois que você ia poder dar entrada e depois ainda ficava mais um tempão para receber. Mas enfim, seguindo aqui as nossas perguntas, nosso roteirinho. Vamos falar agora um pouquinho sobre as relações com o governo, tá? A NCD e o relacionamento com o governo. Como que você, como diretor executivo, mais uma pergunta de $1 milhão, tá? Qual será a sua abordagem para manter e fortalecer a relação entre a associação e o governo, especialmente com relação a comitê gestor, ITI e etc. e tal? Você já falou um pouquinho, mas faz um resumo agora de tudo isso que você... Como que você pretende fazer essa abordagem? Para a nossa audiência, é muito importante a gente esclarecer que a NCD hoje ela está constituída em 3 níveis, né? 3 níveis de atuação. A gente tem o Conselho de Administração, que é presidido pelo Leonardo Gonçalves. A gente tem a Presidência Executiva, que é liderada pelo Daniel Fabre. E a gente tem a Diretoria Executiva, que isso está no meu encargo. A diretoria executiva hoje da NCD tem um papel enorme no que diz respeito a assessoramento, tanto do conselho quanto da presidência executiva. Então, o meu trabalho nesse momento na NCD é de subsidiar tanto o presidente do conselho quanto o presidente executivo da entidade na tomada de decisões, na escolha dos melhores caminhos. Eu penso que essa é uma das razões pelas quais eu fui contratado, né? A minha chegada à NCD ela foi precedida de um processo seletivo, o que me deixa ainda mais feliz, porque houve outros profissionais considerados para a posição, e aí eu acho que pesou bastante a minha experiência no setor, que poderia ser decisiva no momento em que a NCD estava se estruturando, ainda está se estruturando, e ao mesmo tempo você precisava de alguém que já chegasse jogando, né? Precisava explicar muita coisa sobre como funciona o nosso Sistema Nacional de Certificação Digital. Então, nesse momento, a minha atuação ela é uma atuação de assessoramento, de subsidiar na tomada de decisões. Mas, assim, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho vivenciado, a NCD ela pretende fazer uma interface com todas as instâncias de governo. A gente tem uma interface enorme com o ITI, por questões evidentes. A gente também está buscando mais interlocução em outras instâncias do executivo. A gente tem a Casa Civil ali, como nesse momento é a entidade a qual o ITI tem vinculação. A gente também tem realizado uma boa interface com a Secretaria de Governo Digital, para estudarmos juntos, né, o que a gente falou na questão anterior. A gente está, enfim, discutindo cenários, tentando entender como a gente pode colaborar nessa nova fase de governo, né? Não tem nenhum tipo de solução implementada, não tem nenhum tipo de proposta concreta, mas a gente está sim ouvindo e, enfim, iniciando aí diálogos com essas instâncias de governo. Então eu acredito que nesse momento o relacionamento governamental da NCD ele será um relacionamento focado em criar muitas frentes para não apenas defender melhor os seus interesses, mas para ajudar melhor. Quanto mais frentes nós conseguimos criar, quanto mais players a gente conseguir se relacionar, eu acredito que melhor a gente vai fazer o nosso trabalho, melhor defender os interesses, porque a NCD faz algo que é legítimo, é a defesa dos interesses de um setor da economia que está aí organizado e presente há mais de 2 décadas, né? E ao mesmo tempo colaborar com as necessidades do governo, com as necessidades da sociedade, especialmente uma sociedade que está cada vez mais digital, mas a gente entende que é preciso garantir cidadania digital para a população brasileira. Inclusão digital, que era um termo muito utilizado no final dos anos 90, no início dos anos 2000,
A inclusão digital a gente acreditava que era garantir as pessoas terem um computador e acesso à internet. Eu penso que inclusão digital é você garantir que as pessoas sejam elas em meios eletrônicos para realizar, por meio de uma tela, atos que elas só poderiam fazer anteriormente se estivessem presentes, por exemplo, numa repartição pública. Isso, para mim, é cidadania digital, é permitir que cidadãos sejam também cidadãos na internet, com todas as prerrogativas constitucionais, dentre elas a segurança, que é uma coisa que a ICP Brasil pode contribuir bastante. Edmar, então, nesse sentido, você já está assim, em pauta ou planejando uma forma de promover essa conscientização do uso do certificado digital, tanto para os poderes, né? Eu acho que o legislativo e o judiciário já utilizam, mas eu acho que, não sei, eu quero ver a sua opinião, o quanto ainda, por exemplo, no legislativo, há necessidade de uma conscientização, e também junto aos próprios indivíduos, né? Do uso do certificado e também das diferenças para as outras formas que as pessoas podem se identificar na internet. A Suzana sempre falou uma coisa, que lá no princípio, onde a gente ainda trabalhava junto, numa autoridade certificadora, que ela falava assim, nem sempre você precisa do mais forte. Nem sempre você precisa da mesma intensidade jurídica de vender um apartamento, um bem imóvel, um carro, seja lá o que for, como você mandar um presente para uma pessoa e assinar. Então, quer dizer, ou assinar até um contrato que seja um contrato que não tenha responsabilidade de parte entre as partes e tudo uma mais, coisa passageira, uma coisa simples e tal. Então, como é que vocês já estão pensando nessa conscientização junto ao governo e cidadão? Entre as minhas qualificações está de ainda ser um jornalista, né? E eu acho que essa é uma habilidade que a gente vai explorar bastante aqui na NCD. A NCD está muito bem assessorada, tá? No campo da comunicação social, a gente tem uma pessoa que faz muito bem o seu trabalho, que é a Samara, acho que vocês conhecem, né? Já fizeram várias interfaces com ela. Mas a gente entende que essas pautas positivas, esse marketing positivo, ele tem que se estender também a outras instâncias. E eu acredito que uma maneira que você tem de conscientizar o uso é fazendo marketing positivo sobre coisas que de fato são relevantes. Eu li ontem um projeto de lei da bula digital. Tem um debate aí, enfim, se a gente deve implementar a bula digital ou ela deve ser opcional, porque tem gente que não tem acesso à internet. Mas enfim, eu daria esse projeto de lei, como é que a ICP Brasil pode ficar mais conhecida do ponto de vista do que ela pode oferecer para a sociedade brasileira. Imagine hoje, só aí no bairro onde vocês estão, em São Paulo, quanto de papel a gente tem que foi utilizado para a bula de medicamento. Isso representa um custo para a indústria farmacêutica, que é um custo que entra ali, né, na conta do mês de quem produz medicamento. Esse custo da impressão do papel está lá. Você precisa adquirir um papel, você precisa editorar, você precisa imprimir, você precisa colocar isso dentro da caixa, né? Junto com um blister, com um material que garanta aí que essa tinta, o papel, na fricção do papel, você não vai perder a qualidade da impressão. Então existe um custo agregado quando você entrega uma caixa de medicamentos com uma bula. A ICP Brasil poderia ajudar? Poderia. Veja, a gente tem uma bula, a gente tem um QR Code do lado de fora da caixa, ou um endereço eletrônico, que a pessoa pudesse entrar nesse endereço eletrônico, buscar o nome do medicamento, ou pelo QR Code já ser direcionada para essa bula, e essa bula estiver ali assinada com um certificado digital do laboratório. O que isso significaria para a ICP Brasil? Para a gente significaria um marketing muito positivo, em que a gente poderia sim dizer categoricamente que a ICP Brasil colabora em questões ambientais, porque a gente deixa de imprimir, a gente deixa de gastar papel, a gente vai reduzir o custo da operação das farmacêuticas e, quiçá, a assinatura eletrônica qualificada estaria colaborando, por exemplo, para a redução do custo de medicamentos no Brasil. Eu acho que é um cenário viável. Eu acho que é assim que a gente vai fazer uma conscientização da ICP Brasil. Não é ser proselitista,
Não é ir lá dizer, olha o meu certificado digital. Não, eu acho que isso não é uma estratégia que não funciona mais. Mas sim de acompanhar o legislativo, que foi mencionado por vocês, ao acompanhar o legislativo, tentar fazer ali os parlamentares que estejam envolvidos naquele assunto, do quanto que a inclusão de uma assinatura eletrônica qualificada, de uma assinatura eletrônica em CP Brasil, poderia colaborar decisivamente para a sociedade brasileira. Eu mencionei um exemplo. Quem aqui nessa entrevista, eu, Regina ou Suzana, não tem em casa uma caixa de remédio com uma bula dentro? Quem que está assistindo essa entrevista agora que não tem o mesmo em casa? Então, uma coisa que afeta a vida de todos os brasileiros, que uma assinatura eletrônica poderia reduzir o uso de papel, que é um custo para a indústria farmacêutica, e sim, a gente poderia, em alguns anos, perceber que a medicação que sejam centavos mais barata, mas está mais barata porque a gente implementou uma tecnologia que está amplamente utilizada em outras instâncias da sociedade. Então, bom, você falou muito bem aí sobre o desafio da comunicação e tudo mais, né? Para finalizar, você poderia dizer para a gente quais são os seus principais desafios que a ICP Brasil enfrenta atualmente? Como que a NCD planeja contribuir para superá-los, além desse que você acabou de citar? Um é fazendo-se presente nos debates. Por isso que a NCD pleiteou a sua continuidade no comitê gestor, como fez aí praticamente durante toda a última década, né? A NCD sucessivamente tem participado do comitê gestor com direito a voto, né, ajudando a formular as políticas em certificação digital no padrão ICP Brasil, fazendo essa interface amigável com o governo, porque a gente tem necessidades comerciais, o governo tem necessidades sociais, e eu acho que tem aí uma possibilidade gigantesca de que isso nos dê um bom match. O governo quer entregar e a gente tem como fazer. O que nós podemos fazer juntos? Como é que nós podemos trabalhar para chegar nesse objetivo? Terceiro, dialogar com a sociedade civil. Eu sou um defensor categórico de que a gente precisa falar mais com o cidadão, conscientizá-lo mais sobre a importância da tecnologia, sem necessariamente precisar falar só sobre a assinatura eletrônica. Por exemplo, a gente sabe que desde a pandemia do novo coronavírus, a gente teve se a gente digitalizou demais instâncias da vida, a gente também potencializou, a gente viu potencializado aí na ICP Brasil o mau uso da tecnologia. Então a quantidade de fraude que a gente tem em compra e venda de coisas na internet é absurda. Então de repente a gente, por meio desse convencimento, dessa conscientização de fazer com que o cidadão entenda a importância de uma assinatura eletrônica qualificada, e não só entender, mas desejar, talvez a gente gere aí um movimento em torno da ICP Brasil, a gente consiga participar de outros serviços úteis que a gente não participa hoje. Eu particularmente vejo no e-commerce brasileiro a grande presença do varejo no mundo digital, e o quanto que a gente poderia estar colaborando com a sociedade. Aí eu estou falando do cidadão que entra lá para comprar um produto, mas estou falando também com os donos dessas lojas, né, que são impactados por uma série de fraudes e em litígios às vezes não conseguem comprovar se foi ou não a pessoa que realizou aquela transação. Enfim, perda de recurso, perda às vezes perde ali um equipamento, um computador, um celular, uma televisão, alguma coisa que poderia vender e acabou indo parar em mãos erradas. E a gente sabe que essas práticas, as pessoas não implementam essas fraudes em meio eletrônico para fazer caridade, né? As pessoas implementam essas fraudes em meio eletrônico para arrecadar dinheiro e para fortalecer o crime organizado. Então isso tem que ser combatido, e a gente precisa ter consciência do quanto que a tecnologia é essencial nessa luta, e como a ICP Brasil, como uma das tecnologias acessórias, poderia ajudar. Então eu acredito que esses são os desafios, né? Um desafio de interface com o governo, é um desafio de se fazer presente, mas é um desafio também de se comunicar de várias formas, como as que a gente falou aqui durante a entrevista. Você está falando do comércio eletrônico, você vê,
nós temos 10 milhões de certificados ativos, não é isso? Cerca de. O comércio eletrônico, ele poderia já estar utilizando o certificado digital para fazer o acesso e identificação. Estaria falando com advogados, com médicos, com magistrados, com empresários, enfim. Isso, para eles, é muito bom, porque diminuiria o suporte da pessoa não conseguir se identificar. Às vezes, você entra, qual é o e-mail que você cadastrou? Eu não sei qual é o e-mail que eu cadastrei, porque eu sou muito desorganizada, vamos dizer assim, se eu fosse, né? Eu já não sei qual foi o e-mail que eu me cadastrei, qual é a senha, qual é tudo, você acaba desistindo dessa compra. Eu passo que, se eu pudesse me identificar com o certificado que está no meu telefone, que é um certificado mobile, em nuvem, seria muito mais interessante. Agora, a gente às vezes fica querendo copiar sempre o modelo americano de e-commerce e tudo, eles não podem fazer isso lá, porque eles não têm o mesmo avanço e a mesma padronização que o Brasil, que nós temos um certificado emitido por todas as autoridades certificadoras idênticos. Então, a chavinha lá, é fácil de fazer. Já nos Estados Unidos já é um pouco problemático essa questão. E essa questão da identificação nos meios, nos e-commerces, principalmente, que você está citando, ela está sendo hoje delegada para o Facebook, para o Google, para a Meta, para outras coisas. Hoje você está fazendo a identificação via Gmail, via Facebook, via outras coisas, e que não são que não tem nem a validade para poder estar atestando que você é você. Você tem que pedir um e-mail, você tem que pedir um e-mail, entrar num lugar, dizer que você que acessou aquilo ali, que hoje é assim, né? São 2, 3 etapas que você cumpre. Tenta comprar uma passagem de classe executiva para qualquer lugar para ver se você vai de primeira. Não vai. Não precisa comprar passagem. Eu queria comprar hoje de manhã um negócio, queria entrar num lugar. Aí você tem. Não me lembro sempre, faz uns 10 anos que eu entro nesse lugar. Ela é organizada. E olha que eu sei minhas senhas. Aí eu fui pelo e-mail. Aí você tem que entrar no Gmail, dizer que foi você que entrou ali. Só que aí, quando eu volto para lá, o troço já não dá mais para entrar. Desisti. Era um negócio de R$12. Eu falei assim, não vale meu tempo todo de ficar comprando e entrando e saindo. Não. Então, estamos aí, precisamos divulgar, mas você, fazendo um fechamento dessa entrevista, queria te agradecer demais por você ter atendido prontamente a nossa solicitação de entrevista. Muito obrigada. Desejamos você muito sucesso na NCD. Você sempre, como presidente, inclusive, da ARB, e também no papel de executivo lá do ITI, você sempre foi uma voz muito presente para o público externo. Então, eu acredito que presente na NCD não será diferente, né? Presente e simpático. E, assim, muito didático, né? De escrever, e essa sua comunicação com jornalistas também, eles sentem muita segurança no que você fala, no que você explica, porque não adianta a gente falar difícil, né? Tem que falar, tem sempre que voltar para o início do jogo, porque todo dia tem gente que ainda não se deparou com o certificado digital. Não tem noção do que é A1, A3, em nuvem, o que é, o que não é. Então, e tem coisas importantes para a gente discutir agora, que pode ser que tenha algum impacto ou não na sociedade, que é o selo eletrônico, que é a eletrônica, uma série de novidades que vem por aí, né, que o comitê gestor vai começar a se reunir e discutir. E é importante essa interlocução com jornalistas, aqui com a gente também. Você já tem uma coluna da NCD, né? Então, por favor, use e abuse, pode colocar aqui, porque nós estamos, agora vou falar só um pouquinho da gente. Nós falamos atualmente com 2 milhões, cerca de 2 milhões de leitores únicos por ano.
é uma população muito robusta, é uma audiência muito importante, muito qualificada, porque nós não falamos de tecnologias aleatórias, nós falamos de tecnologia onde envolva sigilo, identificação digital e segurança da informação, que é o máximo disso. Então, é importante esse canal para se comunicar com a sociedade, inclusive com os próprios técnicos, né, Suzana? Pessoas que vêm estudar soluções. Muita gente, a gente tem a surpresa de que, quando eu entrei para trabalhar em tal certificadora, eu li muito material de vocês, leio até hoje e tal, e a gente fala, nossa senhora, gente que trabalha na área técnica. Semana passada a gente encontrou um executivo de tecnologia colombiano, né? E ele falou assim, nossa, eu sou seguidor de vocês há muitos anos e tem um prazer conhecer a gente, foi muito bom até, a gente esteve com ele, e aí a gente vê também que o CryptoID vai longe, não é só no Brasil, né? Então, a gente também tem que usar a ICP Brasil, a ICP Brasil pode utilizar esse canal para falar um pouco sobre a gente, sobre esse case, que é, como você falou, é um case mundial de uso dessa tecnologia. E brilhante, nunca deu nada errado, sabe? Nós brasileiros estamos de parabéns por ter essa infraestrutura de chaves públicas e pode, inclusive, colocar, se for o caso, os artigos em inglês ou italiano e tal, que a gente tem uma coluna de International News. Você quer fechar com alguma mensagem especial? Alguma coisa que a gente não abordou na entrevista? Na verdade, eu queria agradecer a oportunidade de falar com o CryptoID agora como o diretor executivo da ANCD, de agradecer aí ao Conselho de Administração da entidade, também à Presidência Executiva, pelo voto de confiança. É muito bom ser lembrado e muito bom saber que a gente foi escolhido no meio de gente tão boa e por gente tão boa. Na ANCD, eu estou onde eu gosto, fazendo o que eu gosto e com pessoas que eu gosto. Eu sou um privilegiado, só tenho a agradecer e me colocar à disposição de você, Regina, de você, Suzana, e também da audiência que com certeza sempre precisa de uma ajuda, de uma informação. A gente aqui na ANCD estará à disposição da sociedade brasileira para ajudar no que for necessário e no que for preciso. Então, muito obrigado pela oportunidade e eu espero participar mais vezes com vocês aqui. Tá bom. Tá ótimo. Muito obrigada. Até a próxima, então, Edmar. Muito obrigada.